Bem-vindos a todos os seguidores do Esquema Tático, bem-vindos a mais um vídeo. E nesse vídeo conversando um pouquinho sobre o que foi essas quartas de final de Champions League. Eu sempre muito bem acompanhado aqui pelo meu amigo Frederico Higino, que vai comigo fazer essa análise dos jogos das quartas de finais e já fazer uma pequena previsão do que vão ser essas semifinais. Será que o menino Ney realmente vai ser campeão ou o Bayern vai passar o carro? Como é que vai ser esses próximos jogos? E eu já vou passar para o Fred se apresentar. Fredão, dá o seu salve para todo mundo, manda o seu olá e vamos começar esse vídeo de hoje. Fala, amigos do Esquema Tático, tudo bom? Vamos aí analisar como é que foram os jogos dessas quartas de final de Champions, com muitas surpresas, com outros jogos que nem foram tão surpresas assim, que a gente já esperava o resultado. Mas vamos por partes. Coutinho, puxa o primeiro jogo aí. Bem, Fredão, primeiro falando do primeiro jogo das quartas, né? Atalanta e PSG, um jogo que a gente já tinha falado que ia ser um bom jogo, que já se esperava muita coisa, e eu acho que superou tudo que a gente pensava, né? O Atalanta muito bem organizado, na sua marcação individual, sufocou o PSG durante todo o jogo, conseguiu fazer um bonito gol no primeiro tempo, mas aí pesou a individualidade do PSG, pesou o bom futebol que o Neymar jogou na partida, a boa entrada do Mbappé também contribuiu, e no final das contas, 2-1 PSG na semifinal. A gente tá ficando bom de previsão, hein, meu querido? Eu discordo, craque. Para começo de conversa, a gente achou que ia ser um bom jogo e foi uma bosta. Foi um jogo bem sem graça, bem xoxo. O adulto Ney entrou com tanto tesão no jogo que perdeu dois, três gols no primeiro tempo, que não dá para entender como é que ele perdeu. Mas concordo, o Atalanta super bem organizado, fez 1-0, soube controlar o PSG, muito inteligente, porque o PSG sem Neymar e sem Mbappé é só um time médio, né? Vamos concordar. O Neymar tinha que buscar a bola no meio de campo para tentar organizar jogadas e o PSG, inteligentemente, sempre fazia falta no meio de campo, sempre matando a jogada no meio de campo para quebrar qualquer chance do PSG criar uma chance clara de gol. Então o segundo tempo foi muito xoxo, muito sem graça, poucas alternativas. Daí quando colocou o Mbappé, a atenção teve que ser dividida entre Neymar e Mbappé. E aí o PSG mostrou a força dele, o moicano do Neymar entrou em ação, o Juliette dele mandou forças lá de dentro do vestiário, e aí saiu o gol de empate. No... Todo mundo fala que o Neymar errou o chute, ele errou o chute. Só que a patada que ele dá de coxa, que ele já traz a bola para dentro da pequena área, cara, tem muito centroavante que não sabe dominar a bola daquele jeito. Ele errou a finalização, a bola subiu pro Marquinhos, que fez empatou. E na sequência, um passe genial do Neymar para o Mbappé, que só colocou. Esqueci o nome de quem marcou o gol, para virar a partida. Foi um jogo divertido, foi um jogo que no final deu bastante emoção. E que o menino Ney deu uma assistência e deu passe para a jogada do segundo jogo, segundo gol, então resolveu a partida que queria ser o destaque. Só faltou o gol para ele, na minha opinião. Só para deixar claro, o nome do quem fez o segundo gol foi o Choupo-Moting, que me surpreendeu bastante a entrada dele, não esperava que ele fosse jogar e muito menos que ele fosse participar dos dois gols. Tanto que é importante lembrar, o primeiro gol, a jogada começa com ele faz o lançamento para o Neymar, aí ele faz o domínio e aí ele tenta dar o chute ou o cruzamento para o Marquinhos, a gente não sabe se, não vai saber qual foi a intenção dele. O importante é que a bola entrou e o PSG está na semifinal pela primeira vez desde 95, 91, 92. Eu, Fredão, me corrigindo. Mas um bom tempo que o time do PSG não ia para essa fase tão aguda de Champions League. E também um time que naquela época já tinha o raiz, já tinha bons jogadores. E hoje vamos ver como é que vai ficar essa semifinal que vai ser na terça-feira, justamente contra o RB Leipzig, que passou pelo Atlético de Madrid. Fredão, o que você viu dessa partida? Essa primeira semifinal em 64 edições da Champions League é a segunda vez que não tem na semifinal um time espanhol ou italiano ou inglês. Então já é uma Champions League diferente por não ter nenhum time desses três países, né? Sobre o Leipzig, que eliminou o Atlético de Madrid, que era uma das esperanças para manter esse tabu de sempre ter um time de um desses três países na semifinal, cara, na minha opinião, foi o jogo mais xoxo que teve. Foi um jogo bem sem graça, até porque o estilo do Simeone é um estilo retranqueiro, um estilo de jogo jogar por uma bola, e o Leipzig perdeu algumas peças aí para a continuação da Champions, então até entende
dá até pra entender esse futebol mais ou menos. Só que os gols foram da hora, mano. Os 2 gols do Leipzig foram 2 belas jogadas, trocas de passe, envolvendo o adversário. Foram belas jogadas. E o Atlético de Madrid deu a grande cartada dele, que é o João Félix, né? Se o Atlético de Madrid tenta algo diferente, que não seja retranca, é a posição do João Félix. Ele realmente mudou o jogo, deu trabalho para a zaga alemã, tanto que conseguiu um pênalti. E, cara, eu achei engraçado que antes de bater o pênalti, veio aquele mapinha na tela, né, mostrando qual foram os últimos 5 pênaltis dele, e os 5 foram no mesmo canto. Eu falei, cara, tá na cara que ele vai bater naquele canto e o goleiro vai pegar. Ele bateu no mesmo canto, só que ele bateu tão bem que o goleiro não pegou. Então, parabéns ao João Félix por bater sempre no mesmo canto e conseguir converter, né? Mas acho que foi o jogo mais sem graça, com menos estratégia, com menos jogo bonito. Mas mesmo assim, se você ver as jogadas dos gols, foi um jogo interessante. E é isso, depois eu falo da semifinal em si. Quanto a esse jogo, a gente também conversou no primeiro vídeo. Quem não viu o primeiro vídeo, por favor, dá uma olhada, ficou bem bacana também. A gente conversou exatamente isso. Era o jogo que tinha menor esperança de ser um jogão, até pelo nível técnico das duas equipes, por todas as coisas que passaram com o Leipzig, com o Atlético de Madrid. E no final foi bem isso mesmo. Talvez tenha sido o jogo mais fraco dos 4. Mas eu já discordo de você que não foi um jogo com muita estratégia. Acho que o Leipzig foi muito bem na estratégia adotada, conseguiu pressionar o Simeone, pressionou o Atlético, jogou melhor, mereceu o resultado. Vai ser interessante o confronto contra o PSG, mas a gente conversa daqui a pouco sobre a semifinal. Vamos falar agora um pouquinho do massacre dessa rodada, né? Que não tem outro modo de falar isso, né? 8-2 Bayern contra o Barça. A gente comentou no outro vídeo também que ia ser um jogo onde o Bayern era favorito e que se o Messi não brilhasse, muito provavelmente o Bayern ia se classificar, o que aconteceu, né? A gente só não esperava a tremenda goleada que o Bayern fez no Barcelona, que, parecia Brasil e Alemanha, né? Cara, eu até trouxe a camisa da Alemanha aqui, a camisa quando a Alemanha ainda era tricampeã do mundo. O Barça se entregou. Eu acho que, assim, no primeiro tempo o Barça deu muito trabalho. Até o 2-1 o Barça tinha criado as melhores chances, estava até ameaçando virar o jogo. Só que teve aqueles gols relâmpagos, tomou. Até 2-1 tava ok. Ele tomou o terceiro e o quarto foram em sequência e parece que aquilo acabou com o time. Você vê aquela foto no intervalo, o goleiro e o Messi lá, tipo, desanimados. O Barcelona veio pro segundo tempo rendido, sabe? Não teve aquele espírito que nem aquela final da Champions que o Milan saiu perdendo de 3-0 e empatou 3-3 no segundo tempo. Que também era uma diferença de 3 gols. O time do Barcelona voltou entregue no segundo tempo. E, cara, foi ridículo, assim, pro nível de Barcelona, foi feio o que aconteceu. E, mano, o Bayern jogou que nem jogou futebol alemão, que nem jogou contra uns times na Copa da Alemanha. Controlando a partida, segurando a bola e metendo-lhe gol. E o mais legal foi ver o Felipe Coutinho, né? A contratação mais cara da história do Barcelona. Meu Barcelona quis se desfazer dele, emprestou já para tentar vender. O cara entra, dá uma assistência e mete ainda 2 gols. Então, o karma foi muito forte contra o Barcelona nessa sexta-feira. Acho que esse jogo a gente tem que gastar um pouquinho mais de tempo do que os outros, porque não é todo dia que a gente vê uma goleada desse tamanho, e ainda mais de 2 times que tecnicamente não são absurdamente distantes. Óbvio que a gente sempre falou que o Bayern é melhor que o Barcelona, tem mais jogadores, tem um grupo mais organizado e um futebol, uma filosofia de futebol mais bem organizado que o Barça, mas não se esperava um tremendo domínio que foi o Bayern contra o Barcelona. Acho que você é muito feliz no que você comentou. O Barcelona ficou entregue no segundo tempo, sofreu 2 gols relâmpagos, ainda no primeiro tempo, foi o terceiro e o quarto. Ainda teve lá um lampejo do Suárez, mas viveu disso, né? Lampejos. Tanto que é bom lembrar, o primeiro gol do Barça foi um gol contra, não foi nenhum gol do time do Barcelona. Teve lá algumas jogadas ou outras, o Suárez pode ter feito um gol, teve uma bola do trave no Messi, num cruzamento que ninguém cortou, ninguém entendeu nada, e a bola pegou na trave. Poderiam ter mudado o jogo, mas como futebol a gente não vive de si, mas sim de fatos, né? O resultado foi construído e que bagunça que o Bayern aprontou para cima do Barça. E quanto ao Felipe Coutinho, primão, né? Meu primo é embaçado, para quem não sabe a piada, meu sobrenome também é Coutinho, então a gente tem essa piada dentro do blog, chamá-lo de primo.
E acho que é bem isso que você comentou. Um jogador que foi o mais caro, não rendeu o esperado no Barcelona, emprestaram com o intuito de vender e o cara vai lá e mete 2 gols, é o famoso karma. Não era dia do Barcelona. E agora ver o que vai acontecer com esse time, né? Se o Messi vai ficar, quem é que vai sair. O Piquet já deu uma entrevista bem emocionada ao final do jogo, falando que se precisar ele sai. Vão ser meses complicados por lá na Catalunha depois desse resultado. Concordo. O discurso do Piquet eu achei meio que desculpa, com todo o respeito, eu acho que foi um discurso meio covarde, sabe? Tipo, você toma um sapeco daquele, se é talvez a pior goleada da história do Barcelona na Champions League, e no lugar do cara, tipo, baixar a cabeça e falar, nossa, eu errei, nossa, a gente desistiu da partida quando o jogo não tinha nem acabado. Não, fala assim, beleza, tomamos sapecos, o problema sou eu saio. É muito fácil, né? Eu lavo minhas mãos. O problema sou eu dou fora. Eu acho que faltou um pouco de humildade para reconhecer a supremacia do Bayern e o atraso do Barcelona referente ao jogo, né, mano? E o Barcelona, eu vou falar o que eu já falei no outro vídeo, ele é aquele cara que não supera o término da ex, sabe? Tipo, o Neymar terminou com o Barça e o Barça tentou ficar com outra pessoa que fosse igual o Neymar e não foi. Trouxe o Dembélé, trouxe o Griezmann, trouxe o Coutinho, mas não trouxe esses caras para jogar na posição que eles sabem jogar. Trouxe esses caras para jogar no lugar do Neymar. Eles não vão jogar igual o Neymar, eles não vão jogar na posição Neymar. O Neymar, na minha opinião, é muito melhor que esses três. Então, óbvio que eles não vão render o que o Neymar rendia. Faltou um pouco de maturidade pro Barcelona ter a noção que não tem um jogador igual o Neymar no mercado. Então, o jogador que eles fossem trazer do mercado teria que mudar um pouco o esquema tático do time, um pouco a posição. O Griezmann entrou no segundo tempo, e quando entrou no segundo tempo, eu pensei, pô, é a chance dele de tentar ser individual, de tentar resolver a partida, pelo menos meter um gol para mostrar que estava afim. Desaparecido. Parou de assistir o jogo no banco, começou a assistir dentro do campo, que eu nem lembro de ter tocado na bola. Então, acho que faltou. Acho que assim, isso é um reflexo do planejamento do Barcelona. O Barcelona não passava. O Barcelona, essa temporada, não ganhou nenhum título. O Barcelona passar uma temporada inteira sem ganhar título só aconteceu da última vez na temporada 2007 e 2008. Então fazia mais de 10 anos que o Barcelona não passava uma temporada inteira sem conquistar um título. E já vem alguns anos que a gente está vendo que o Barcelona vem caçando na Champions, tomando virada da Roma, tomando virada do Liverpool, agora tomou esse massacre do Bayern. Então a gente vê que o planejamento de elenco tá ruim. E, na minha opinião, se não fosse essa parada, o Barcelona teria sido eliminado na fase anterior, nas oitavas. Porque ia para o segundo jogo contra o Napoli com 3 jogadores no banco, 3 ou 4. A parada ajudou para recuperar os jogadores machucados. Mas que time joga a Champions League e tipo tem alguns jogadores machucados, só tem 3 ou 4 para o banco de reservas. Então isso já mostra um erro grotesco de planejamento de um time do tamanho que é o Barcelona, que é considerado um dos maiores do mundo, né? Da primeira prateleira. E só fazendo alguns últimos comentários antes de passar para o último jogo das quartas, ainda falando do planejamento do Barcelona, fica escancarado isso quando eles contratam de sopetão o Braithwaite, um jogador que não tem o mínimo de nível para jogar naquele time, uma contratação desesperada porque não tinha ninguém, grandes jogadores, os nomes que foram contratados estavam machucados, trouxeram esse cara peso de ouro porque não tinha ninguém no mercado, a La Liga abriu uma exceção para o Barcelona trazer ele, só ilustra ainda mais isso que você comentou, a falta de planejamento. E quanto a não superar, né, a saída do Neymar, eu vou mais além. Eu acho que o Barcelona não superou ainda a saída do Guardiola. Porque se você vê, o Barcelona ele tem montado elencos para jogar no mesmo esquema que o Guardiola jogava naquele tic-tac, sem ter as peças que o Guardiola tinha. Então sai Xavi, sai Iniesta, o Barcelona não conseguiu até hoje recompor um meio-campo que se encaixe bem nesse jogo. Tanto que a grande crítica que a gente viu ao longo de toda a temporada, e não só dessa, mas de outras do Barcelona, é que o time não tem uma cara própria mais. É um catado de gente muito bem, que tem muita qualidade, mas que não consegue jogar como um time. Então é um time que depende muito do Messi, quando o Messi não consegue resolver o jogo, fica naquele marasmo, não sabe o que fazer, e foi um pouco disso que aconteceu. Pegou um time que
já tinha um elenco muito bem montado, um planejamento excelente, uma filosofia de jogo muito bem implementada, deitar e enrolar em cima do Barcelona, a história está feita, 8-2 e o Bayern vai para as semifinais com a moral lá em cima para enfrentar uma outra, não sei se surpresa, mas enfrentar o Lyon. Fredão, antes da gente passar para esse jogo, algum último comentário? Sim, eu também queria destacar o momento do Bayern, né? O Bayern tem o melhor jogador do mundo, que era para ter ganho a bola de ouro esse ano, que é o Lewandowski. A gente tem que destacar isso. E o Bayern tem um futebol consistente há muito tempo. O problema do Bayern é que tinha outros times jogando mais bola que ele, mas você não vê uma temporada que o Bayern teve um futebol horroroso. E concordo com você, cara. O futebol ruim do Barcelona nessa temporada se escondeu muitas vezes na sombra do Messi. Porque tinha jogo que o Barcelona não estava jogando nada, dava um brilho no Messi, ele metia 2 gols ou dava 2 assistências e resolvia o problema. E todo mundo esquecia o futebol horroroso do Barcelona. Mas vamos dar continuidade aí nos jogos da Champions. Se a gente ficar falando do que aconteceu com o Barcelona nessa temporada, dá um vídeo só para isso, né? Vamos lá, então. O outro jogo que aconteceu foi uma surpresa, acho que até grata, né, para o mundo do futebol. Lyon e City. Lyon jogando direitinho, fez um ótimo primeiro tempo, pressionou o Manchester City, que sofreu muito para fazer uma transição, para colocar a bola no ataque, e no final das contas acabou eliminado com 3-1. Fredão, quais são as suas impressões do jogo de ontem? Cara, o Lyon para mim não é uma surpresa, porque o Lyon foi muito bem na fase de grupos, eliminou a Juventus, que todo mundo dava como certo a eliminação do Lyon para a Juventus, e não foi um jogo só, foi 2 jogos, os caras seguraram a Juve, do Cristiano Ronaldo e companhia. E depois também soube segurar o Manchester City. Então eu acho que o Bayern, tem muita gente cravando o Bayern como campeão, mas eu acho que o Bayern vai ter muito trabalho com o Lyon, tá? Mas focando nesse jogo, o Lyon, cara, é um time que joga no erro. É um time que tem noção que é inferior ao seu oponente. O seu oponente tem mais opções, tem jogadores melhores e sabe aproveitar isso. O problema do futebol hoje em dia é que todo mundo, não existe favorito, vamos respeitar o adversário. Cara, você sabe quando você é pior ou melhor que o seu adversário. E se você conseguir entender isso e armar o jogo para isso, você vai ganhar, que foi o caso do Lyon. O Lyon sabia que era inferior ao City. E qual foi a proposta do Lyon? Vamos segurar os caras e vamos ganhar no erro deles. Então, mérito por conseguir segurar o City, na maioria do jogo, soube anular o City, conseguiu ser mortal, super preciso, ou que nem diz aquela palavra clássica, cirúrgico, na hora de definir o jogo. Então, quando o City errou, o Lyon aproveitou. O Lyon não desperdiçou. Então, esse é um ponto muito positivo pro Lyon. E, cara, o Sterling peidou, né, mano? Na hora que o Lyon começou a regar, na hora que o Lyon sentiu a pressão que a Atalanta sentiu contra o PSG, que foi aquela pressão do time mais forte começar a bater muito, tomou o gol de empate, conseguiu fazer o segundo gol, e se tomasse aquele gol de empate, eu acho que o Lyon ia segurar para os pênaltis. Não ia conseguir fazer o terceiro gol. Só que o Sterling deu aquela peidada, né? Primeiro o Jesus errou aquele voleio, que eu acho que se ele acerta não ia ter chance pro goleiro. E depois o Sterling perdeu aquele gol que, cara, na pelada você leva soco se você perde aquele gol. Isso é difícil, é verdade. Eu já perdi uns gols desse, vou te falar que depois o xingamento é grande, cara. Mas acaba sendo bem isso que você comentou, Fredão. Foi um jogo onde o Lyon soube aproveitar os erros do City. Foram 2 jogadas onde o City tinha condição de virar ou empatar o jogo, não fez, e o Lyon foi lá e matou o jogo. A gente até comentou no nosso grupo, durante a partida, exatamente isso. Vai o cruzamento do Sterling pro Jesus. Ele escorrega, chuta para fora, na jogada seguinte, gol do Lyon. Tem o cruzamento, o Sterling de cara pro gol, sem goleiro, chuta por cima, na jogada seguinte, gol do Lyon. Não foi bem isso. O Lyon soube jogar no erro do City, aproveitou as oportunidades que criou, que não foram poucas, e ganhou o jogo, com todos os méritos, com toda a justiça, porque foi um time mais preciso e acho que até que criou melhores oportunidades do que o City durante todo o jogo. Óbvio que a gente pegar o segundo tempo, vamos acabar olhando o City jogando melhor, porque no meio do segundo tempo principalmente, o Lyon recuou, puxou mais o City para o seu campo de defesa, sofreu com o gol do De Bruyne, que foi uma boa jogada do City, uma das poucas, eu diria,
e depois voltou a jogar o normal, que jogou no primeiro tempo, encontrou os 2 gols, garantiu a vaga na semifinal e agora tem o Bayern pela frente. Fredão, vamos falar um pouquinho das semifinais aí, já começando pelo jogo de terça-feira, PSG e RB Leipzig, cara. Qual é a previsão para essa partida, se é que a gente consegue fazer uma previsão? Eu acho que dá PSG. O Neymar tem que mudar o moicano dele. Tá de moicano da hora, mas não tem que ser moicano miojo. Tem que ser aquele moicano de cabelo liso, aquela chapinha mal feita, que é onde ele estoura, mano. Com esse moicano não tem nem papo, ele vai ganhar. E na minha opinião, o Atalanta, se você pegar para ver os jogos do. Agora falando sério, se pegar os jogos do Atalanta pós-parada e pegar os jogos do RB, o Atalanta tava jogando muito mais bola. Eu acho que o Atalanta era um oponente mais difícil que o RB. Eu acho que o PSG passa, só que o PSG tem um problema muito grave. Isso desde a época do Ibrahimovic, que é os laterais que sempre entregam o jogo, dão uma sobrecarga à zaga, e no meio de campo você só tinha o Verratti para segurar o jogo. O segundo volante do PSG também foi horrível. Então são áreas que preocupam e que se o RB souber explorar, pode surpreender e chegar a uma final. E só um detalhe, o último detalhe que eu quero dar sobre essa semifinal é que, cara, se o RB for campeão, vai ser um golpe muito forte no futebol que a gente classifica como raiz, como clássico. Porque o RB é um time de empresa, todo mundo sabe disso. É um time que há 11 anos atrás estava na quarta divisão da Itália, não, desculpa, da Alemanha. Em 11 anos está numa semifinal de Champions. Tem o técnico mais jovem a chegar a uma semifinal de Champions. O RB ele tem menos jogos na sua existência do que o Cook ou o Saul pelo Atlético de Madrid. Então existem ainda jogadores em atividade que tem mais jogos na carreira do que um clube. Para se mostrar como esse clube é novo, como o investimento de uma empresa privada comprando o clube mudou totalmente o cenário dele. Então acho que assim, tá certo que o PSG também é um time de dono, mas o RB Leipzig é um time de empresa. Se ele for campeão da Champions, vai ser um golpe muito grande no futebol clássico, raiz, e você vai ver em todos os canais de TV uma baita discussão sobre isso, na minha opinião. Olha, falando primeiro do jogo, e não tanto quanto esse aspecto que você levantou, Fredão, eu acho que não vai ser um jogo tão simples para o PSG. O RB ele tem um técnico muito bom, o Julian Nagelsmann. Ele sabe armar muito bem o time em função do adversário, provou isso durante toda a temporada. E é um time que também consegue pressionar bem a saída de bola, que foi um sofrimento que o PSG sofreu contra o Atalanta. Então eu não acho que vai ser um jogo tão simples. Ainda que o PSG vai ter a volta de algumas peças que estavam fora no último jogo, então você pode ter a volta do Verratti, a volta do Di Maria, talvez a volta do Mbappé durante os 90 minutos. Então, assim, o panorama do jogo vai ser diferente também do lado do PSG. Também acho que o PSG é favorito para esse jogo, mas não descarto o RB jogando direitinho e, quem sabe, até chegando numa final. Agora, quanto a esse aspecto de clube-empresa ou não, eu acho que já é um impacto muito grande para o futebol como um todo a chegada do RB nessa semifinal. É um projeto de longo prazo, de 11 anos, de uma empresa que comprou uma equipe falida lá em Leipzig, transformou numa potência europeia e que não é um caso isolado. O Red Bull, além do RB Leipzig, tem o Salzburg, tem agora o Bragantino, que foi comprado, tem o RB New York. Então é toda uma rede de times da empresa que realmente, se a gente for parar para pensar, é uma coisa nova e revolucionária no futebol. Mas essa discussão quanto esse futebol mais raiz, como você mesmo colocou entre aspas, acho que ela já está há um bom tempo e ela só vai ser mais aprofundada caso um resultado extraordinário aconteça para o RB Leipzig. Bem, isso é um assunto que a gente pode até discutir em outras discussões, outros vídeos, até no podcast, a gente tem que trabalhar um pouquinho mais com calma nela. E vamos falar agora rapidinho sobre a outra semifinal, né? Bayern e Lyon, a gente já comentou um pouquinho, falou que pode ser um jogo bastante interessante, também acho que vai ser, mas eu coloco o Bayern como favorito, não sei quanto você, Fredão. Cara, o Bayern é obviamente o favorito dessa disputa, não tem nem... não vou bancar o cara diferentão falando que o Lyon é favorito. Só que, cara, eu acho que esse jogo, sabe aquelas brigas de escola? Que quem dá o primeiro soco ganha, tipo, independente do que acontecer depois, eu acho que esse é o ponto.
quem fizer o primeiro gol ganha. Porque se o Lyon fizer o primeiro gol, ele vai encaixar a estratégia que ele fez no City. E provavelmente o Bayern vai para cima, vai querer empatar. E o Lyon já mostrou que é um time muito, muito fatal no contra-ataque, né? Mostrou isso contra a Juventus, mostrou contra o Manchester City. Estava se recuperando depois de um início ruim, estava fazendo uma boa campanha no francês após o início ruim. Eu acho que assim, se o Lyon fizer 1-0, eu acho que o Bayern dificilmente vai conseguir se classificar no tempo normal. Caso o Bayern abra o placar, aí acabou. Aí eu acho que vai virar passeio, porque o Lyon vai ter que mudar toda a estratégia dele, vai ter que sair para o jogo, e o Bayern com espaço e o Lewandowski na fase que tá, não tem nem ideia. Então eu acho que é a briga de quem dá o primeiro soco. Quem dá o primeiro soco ganha. Eu acho que concordo um pouco com o que você está falando. Acho que vai ser um jogo bem interessante de ver, porque se você for analisar, são dois times em momentos diferentes. O Bayern tem muito a perder com esse jogo, caso perca, em termos de time como um todo, de projeto como um todo, porque é um time que está sendo montado há várias temporadas para chegar numa final e ser campeão da Champions League, e do outro lado você tem um time que, apesar de ter feito uma boa temporada, grandes jogos nessa Champions League, é um time que, a rigor, é o famoso sniper. Já está ali, o que vier a partir dali é lucro. Então uma bola pode resolver sim, ainda mais pro que a gente já conversou várias vezes no outro vídeo. É um jogo só. Venceu, passou, perdeu, tá fora. Pode casar muito bem. Acho que o Bayern, pelo volume de jogo que tem, pela agressividade do time em pressionar, em jogar para cima, em tomar a bola, e se jogar direitinho, igual jogou contra o Barcelona, eu prevejo um jogo muito ruim para o Lyon. Agora, se o Lyon conseguir encaixar uma boa marcação, igual fez com o City, de repente achar um gol, aí a coisa muda de figura. A gente vai ter que ver com muita calma essa partida. Fredão, algum último comentário? Sim, é que assim, o Lyon, a estratégia é simples, tá ligado? A estratégia foi anular o Neymar. O Neymar era o cara do PSG. Se você anulasse ele, você anulava o ataque do PSG. Então você já ficava protegido. O Bayern de Munique é um pouco mais complexo, né? Não depende apenas de um jogador. Só que, ao contrário dos outros times, que assim, como você anula um time? Normalmente você anula o meio de campo e força a jogar pelas laterais. O Bayern, eu acho que é o oposto. O Bayern, aí você tem que anular as laterais para forçar eles tentarem afunilar, porque eu acho que pelo meio o Bayern é menos perigoso do que o Lyon. Mas a minha previsão é que a final seja PSG e Bayern. Essas são minhas considerações finais. Quanto a isso, eu já falei várias vezes. Para mim, a PSG e Bayern é a final e o Bayern terminando como campeão. Bem, pessoal, muito obrigado para quem acompanhou até aqui. Faço o convite para se inscreverem no nosso canal, darem like no vídeo, tocar nesse sininho da notificação para vocês saberem tudo que a gente posta diariamente no canal. E é isso. Deixem seus comentários para a gente saber o que vocês têm gostado ou não. Até a próxima, um grande abraço, até mais.